30 ou 80 mil passageiros hora sentido. Eu, sinceramente, acho que esse número está superestimado. Acho que nem o metrô tem essa condição de deslocar 80 mil passageiros hora sentido. Só se tiver botar aí, sei lá, 20 pessoas no metro quadrado, que o metrô poderá ter essa condição. Mas o metrô pode chegar a 45, 50 mil passageiros hora sentido. Ou tem, né? E isso dependendo, inclusive, do intervalo que entre cada veículo, que é chamado headway, né? O intervalo entre um veículo e outro. Aliado à capacidade em si, né, do sistema metrô, do metrô em si, o intervalo de tempo entre eles conta, né, para a gente medir a capacidade desse modal, né? Então, eu acho, acabou se vulgarizando o uso do termo transporte de massa para o BRT, que eu quero dizer aqui, é um avanço diante do que se tem hoje, né? Tanto do ponto de vista da sua capacidade de transporte, que é muito superior à dos ônibus, a racionalização do sistema de transporte na cidade, né? Tudo isso eu acho que é um ganho para a cidade, né? Então não vem... Eu acho que é um avanço para a cidade do Rio de Janeiro, mas que a gente tem que ter um olhar mais para frente, mais estratégico do ponto de vista dos problemas que a cidade do Rio de Janeiro tem e dos problemas que terá no futuro, né? E a tendência do Rio de Janeiro é a gente ver agravado a questão da densidade populacional, até pelo papel que o Rio de Janeiro joga. Então, a cidade, assim como São Paulo, que não só tem o seu crescimento, né, populacional, mas também tem a migração de pessoas para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro hoje é uma referência nacional e eu diria até uma referência internacional. Então, pensar essa cidade do ponto de vista estratégico, né, requer, eu não quero dizer aqui que a gente tem que começar a fazer tudo de uma vez só, mas tem que ter um pacto na cidade, um planejamento, dizer, olha, nós vamos caminhar nessa direção aqui. Quero dar um exemplo aqui para vocês. A questão do metrô da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca já é hoje, a centralidade de nossa cidade. E não é à toa, né, que todo o planejamento nosso, em grande parte, gira em torno da Barra da Tijuca. Não estou querendo dizer que seja algo absoluto. A gente tem a questão do VLT aqui do centro do Rio de Janeiro, que vai dinamizar aqui a circulação de pessoas aqui no centro do Rio de Janeiro, mas nós temos que reconhecer que hoje a Barra da Tijuca tem uma centralidade do ponto de vista dos investimentos, do crescimento da cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia de coisas absurdas que foram feitas, que isso já era pensado lá atrás, né? Tanto que aonde é a Cidade da Música era o centro de integração da região metropolitana. Ali seria o grande terminal, né? Um encontro, né, de vários modais de transporte do Rio, né, da Barra, né, que é da região metropolitana, centro de integração da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, né? Então, o que fizeram ali? Fizeram a Cidade da Música, né? Aí o metrô, ao invés de chegar até aquela região, estão pensando em levar o VLT para o Jardim Oceânico, onde para o metrô da Barra. Eu acho que tudo isso, em termos emergenciais, né, o paciente doente, você dá um remédio, mas é preciso pensar a cidade na sua, digamos assim, na sua doença, do ponto de vista, né, da melhoria mesmo das condições, né, de circulação da população. Por isso eu acho que falta ao Rio de Janeiro e todas as cidades do Brasil, falta um pensamento mais estratégico do ponto de vista dos investimentos a serem realizados na nossa cidade, nas nossas cidades. Na questão do BRT, eu quero dizer que eu acho que houve uma evolução da forma como foi implantado, por exemplo,
a Transcarioca para o método que está sendo utilizado na Transolímpica. A Transcarioca não teve papo. As pessoas tinham sua casa derrubada, sem conversa. Vai passar por aqui, ponto, e acabou, e foi. Então foi uma coisa ruim, traumática, principalmente naquela região ali, né, de Cascadura, Madureira, onde, sem respeito nenhum à população, a empreiteira chegou lá, derrubou casa, colocou pessoas lá em dificuldade, mexeu com a vida das pessoas, sem nenhum diálogo. Certo? Então, eu acho que hoje houve uma evolução por parte do poder público na condução do processo da Transolímpica. Vou dizer, por exemplo, nós tivemos uma reunião, eu participei de uma reunião com a comunidade lá de Arco-Íris, em Jacarepaguá, do outro lado de vocês lá, onde haveria assim, centenas de desapropriação. Né? Aí fica um dilema. Né? Ficou o dilema. Ou passa na comunidade, inclusive o traçado original é passando pela comunidade, ou entra por dentro da colônia Juliano Moreira, ali próximo ao local onde as pessoas, né, os pacientes mentais ficam, e também cortando uma parte ali da maciça da Pedra Branca, né, que tem ali na colônia, um pedacinho ali. Essa é uma discussão, que o ambiental acha sagrado lá o terreno do maciço, né, e as pessoas não querem ter o impacto da obra diretamente sobre si, com remoção, né, com indenização, mesmo a título de indenização, mas é um trauma qualquer um ter que sair da sua casa para ir para um outro lugar. Eu estive numa audiência, na assembleia lá, onde estava o subprefeito, e para você ver como é que as coisas evoluíram, a prefeitura se colocou em aberto para mudar o traçado. Aí, ao invés de termos centenas de desapropriação lá, nós vamos ter uma dúzia de casas que sairão com um trajeto novo da colônia Juliano Moreira. Mas vai ter remoção de pessoas que moram em posses em Jacarepaguá, em outras comunidades, serão impactadas por isso. Algumas até tendo benefício, por conta da precariedade da sua situação de moradia. Então, tem um galpão lá que é um galpão subdividido com várias pessoas morando, né? Cada um fez a sua parede, separou, não tem nenhuma privacidade e tal, e as pessoas ali querem efetivamente sair para uma situação melhor. E não sendo isso, tem que haver o diálogo. Eu participei da audiência com os companheiros aqui de Magalhães Bastos, lá com o General Lauro, lá em Brasília, e a gente percebe assim, uma abertura do setor público no sentido de reduzir o impacto social que a intervenção vai ter. Agora, é importante dizer também que é um avanço, não só para a Barra, mas para a Zona Oeste, essa interligação que vai ocorrer, né, da Transolímpica com a Transbrasil vai ser um arco, né, que vai ligar a cidade do Rio de Janeiro, vai facilitar a vida das pessoas. É óbvio que temos que minorar os impactos que a intervenção vai ter, mas é um avanço diante do quadro de descalabro do sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos que ter, nesse momento, uma postura de fazer o questionamento dos impactos, mas não descartar, né, a necessidade de haver um investimento que melhore o nosso sistema de transporte. Eu acho que não é a solução, volto a frisar até para encerrar, para dar oportunidade de ouvir outras pessoas, não é a solução, né, o BRT não é a solução para uma cidade como o Rio de Janeiro, né, ele atende a esse período aí dessa década, que é onde a gente vai ter Olimpíada e etc., ele atende a uma necessidade mínima de circulação na cidade do Rio de Janeiro, mas nós vamos ter
no futuro, já temos junto, né, o desafio de montarmos uma estratégia de dotar cidades como Rio de Janeiro, como São Paulo, de um sistema de transporte eficiente. No plano nacional, só para encerrar, viu, Yara? Nacional de mobilidade urbana, está inserido também o problema dos trens, né? Que a gente está falando aqui desse problema dessa questão do BRT, mas os trens também, o trem tem uma grande capacidade para atender a população da Baixada, a população da Zona Oeste, né, e está dentro do Plano Nacional de Mobilidade Urbana com recurso. Agora, o que eu acho que tem um problema no desencadear de tudo isso aí, por conta também, aqui no caso do Rio de Janeiro e do Brasil, né, fruto do período passado, da década de 90, que foi da desestatização, que hoje você não tem o poder público na gestão desse sistema. Então, isso dificulta muito, porque foi privatizado, né? Então, isso acaba dificultando e muito o planejamento, né, e a realização dos investimentos que esse sistema de transporte, seja o trem, seja o metrô, seja as barcas, merecem. E só o poder público, na minha opinião, é que tem a condição de fazer um planejamento tendo em conta e em vista o interesse público. É o que eu tinha a falar. Obrigado. Bem, agora nós vamos passar para o Fábio Tergolino, representando o mandato do vereador Raimon. Boa noite, senhores. Antes de mais nada, quero pedir desculpas em nome do vereador Raimon. Como todos devem saber, está acontecendo uma demanda muito séria na cidade do Rio de Janeiro. E o vereador Raimon, como presidente da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal, ele está totalmente envolvido com a questão dos professores, que eu acho até que tem um pouco a ver com a questão da mobilidade também, porque, com todo respeito e até agradecendo muito o nosso companheiro que está aqui presente, falando em nome do Poder Executivo, né, que são os gestores, o que está, na minha visão, e como eu vou falar aqui como um observador, um cidadão observador, frequentador do Fórum de Mobilidade Urbana, que se reúne semanalmente aqui no Clube de Engenharia, e por isso agradecendo muito a oportunidade que a Yara está dando, do Fórum falar aqui, mas estou falando também em nome do mandato do vereador Raimon. Na nossa visão de cidadão observador, me parece que a nossa Constituição Cidadã, ela ainda tem alguns dispositivos que dão um excessivo poder discricionário ao Poder Executivo, na minha visão, de cidadão observador. E a gente fica pensando qual é o limite do poder discricionário do Poder Executivo, né? Vamos supor, por exemplo, que o Poder Executivo é o gerente, né? O Legislativo seria o Conselho Consultivo e nós, cidadãos, somos os acionistas da grande empresa chamada nação, né? Ou, no caso aqui, a municipalidade. E o que a gente vê há muitos anos é a falta de diálogo, e o que nós vamos tentar aqui mostrar é exatamente isso. Eu acho que o Renato estava falando um pouco disso aqui, né? Porque as audiências públicas, para se cumprir protocolo, são estranhas, não são muito divulgadas, e o povo tem todo o direito de falar, porque quem está lá é o Ministério Público, né? E geralmente as audiências públicas são sobre meio ambiente, e os coordenadores do IBAMA estão lá, e o povo fala tudo, mas no dia seguinte o que você vê é a continuidade do projeto executivo sendo executado. É muito estranho, né? E aí apela-se para o Ministério Público e as vias judiciais, mas... Então, estamos aqui, mas de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, vou tentar falar aqui, trazendo dados prospectados como cidadão observador, como assessor parlamentar, técnico. A gente prospecta os dados, as informações, e vem aqui para confrontar, né? E graças a Deus que o nosso amigo está aqui,
se dispondo a confrontar os dados dele com a gente, né? Mas porque aqui é um fórum de debate, né, num território neutro, que é o Clube de Engenharia, essa instituição centenária de debate da cidadania com a academia, e ainda bem que nós temos essa oportunidade. Eu vou, então, mostrar para vocês, então, as nossas observações sobre o que nós pensamos sobre a mobilidade urbana no município do Rio de Janeiro, mais especificamente sobre o BRT Transolímpico. Como o deputado Edson falava, realmente, depois que houveram as privatizações no Rio de Janeiro, o que acontece é muito parecido com o que está acontecendo com o universo da educação. Se a gente privatiza, ou se a gente tira o potencial do poder público no campo da cidadania, a gente abre campo para que o universo privado tome conta. Então, os professores vêm de demanda de muitos anos. Em 1994 teve um projeto de lei que criou um cargo. Em 2001 teve outro. Em 2005 teve outro cargo de educação criado. É uma bagunça o plano de cargo deles, e agora é a grande oportunidade para se fazer planejamento. O deputado falava isso, falta planejamento. Então, por que vamos colocar um modal de pequena capacidade numa área municipal onde há uma grande possibilidade de muita demanda? Então, vamos lá. Esse é o transporte de massa do Rio de Janeiro. Um adendo. O secretário Carlos Osório outro dia falava que, como nosso amigo falou, ônibus é modal de alta capacidade. Mas é muito interessante, que eu pensei, eu vi lá no site internacional, Mass Transportation, que transporte de massa é de 50 a 80 mil. Aí é o alta capacidade. Média capacidade, 40, 30. Baixa capacidade, 20, 15. Aí o secretário falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa palavra baixa para alta. Então o média passa a ser muito alta e o alta passa a ser altíssima. Quer dizer, é uma questão de referencial, né? Aí vocês estão vendo o transporte de massa privatizado no século XXI no Rio de Janeiro. Isso aí, a CCR Barca já era a concessionária, e a AGETRANSP, a gente não sabe o que a AGETRANSP está fazendo. Ônibus não pode ser transporte de massa. Olha o mar de ônibus que a gente tem no Rio de Janeiro. Cadê o conforto? Cadê a segurança? Isso aí é quando quando o secretário tirou as vans da Zona Sul, ele fez, além de fazer uma reserva de mercado, ele não ofertou o transporte que ele estava tirando para o público, porque os ônibus não aumentaram suas frotas. Essa é uma evacuação de um trem do metrô. O deputado falava sobre a questão das privatizações. É complicado um transporte de massa assim, né? E, deputado, tem mais de 10 metrôs no mundo que transportam